Gente, chegou a hora de uma entrevista importante aqui no Brasil Meio-Dia. A gente vai direto para o Rio de Janeiro, onde vai conversar com a CNN o delegado Marcos Bustos, que é o responsável pela prisão da Júlia Andrade Catermol Pimenta, suspeita de ter matado o namorado envenenado com um brigadeirão. Do lado dele já aparece aqui na tela nosso repórter lá no Rio de Janeiro, Kleber Rodrigues, que acompanhou de perto esse caso e vai trazer para a gente os últimos detalhes, porque a Júlia acabou de ser transferida e deve continuar presa, não é isso, Kleber? Boa tarde para você aí. Exato, Pedro. Boa tarde para você também, para quem acompanha aqui o Brasil Meio-Dia. Primeiro, agradecer a entrevista do delegado Marcos Bustos, que gentilmente aceitou aqui falar com o Brasil Meio-Dia. Ele está atendendo a imprensa nessa manhã movimentada aqui na 25ª DP. A Júlia deixou há pouco aqui a delegacia, foi para Benfica, onde vai passar por uma audiência de custódia e lá será transferida para um presídio feminino. Vou aproveitar para conversar com o delegado, inclusive ele já te escuta também, Pedro, se tiver alguma pergunta aí no estúdio. Delegado, queria que o senhor dissesse para a gente se ela disse alguma coisa assim que foi presa pela Polícia Civil e qual é o entendimento que a polícia tem nesse momento da participação da cigana nesse caso. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Kleber, muito boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Pois bem, quando a Júlia foi presa na noite de ontem, ela estava bastante abalada, ela demonstrou estar bastante sensibilizada, preocupada dessa vez com a situação dela. E, na realidade, viemos conversando, ela foi capturada ali, na verdade, se entregou, encontramos com ela ali em Santa Teresa. E viemos no carro, efetivamente trocando algumas informações, mas a Júlia, até o momento, ela se reservou ao direito de permanecer calada, de modo que, ao ser perguntado sobre o que disse Júlia, devo responder que Júlia não disse absolutamente nada até o momento, mas gostaríamos muito de ouvir Júlia, inclusive e principalmente sobre a percepção dela, da relação que ela manteria com a Suiane, porque nos parece que Júlia realmente teria uma certa veneração com a Suiane. Então, a Suiane, numa circunstância em que ela tinha efetivamente muita influência sobre Júlia, acreditamos, pelo menos é o que leva a crer os elementos todos reunidos, a Suiane, ela sabia dos passos que Júlia estava dando a todo o tempo e, inclusive, instruía a Júlia nesse sentido, de modo que Suiane tinha o domínio final desse fato, ou seja, se quisesse, poderia tê-lo impedido, já que, ao que tudo indica, tinha uma participação na medida em que mandou para a Júlia, inclusive áudios para que a Júlia pudesse ludibriar, ou digamos, se afastar de uma outra pessoa com a qual ela mantinha um relacionamento já amoroso por algum tempo, e ela disse, inclusive, que ela se afastaria mais ou menos no período de um mês, que foi basicamente o período em que ela foi morar com a vítima, o empresário Luiz Marcelo, e até o momento do óbito. Delegado, como a polícia avalia a participação da Suiane em si, né? Ela foi presa, disse à delegacia, né, que ela era muito amiga da Júlia, que aquele carro que ela recebeu ali foi por uma dívida, mas a polícia acredita que ela planejou esse crime? Qual foi a participação efetiva da Suiane? Até o momento, porque devo frisar que as investigações ainda estão em curso, e eu digo, todos os fatos que forem aqui esclarecidos para a população, eles estão sendo dados com base no que foi reunido até agora. A Júlia, ela teria pelo que disse Suiane, seria uma dívida em função de orientações religiosas, de uma espécie de uma mentoria, de uma espécie de rituais, segundo Suiane. E segundo Suiane, essa dívida, por conta dessa orientação religiosa, me desculpe o termo que eu me equivoquei anteriormente,
essa mentoria religiosa, ela teria uma dívida aí de R$600 mil, segundo Suiane. Óbvio que nós não temos como comprovar, como mensurar esses trabalhos que, segundo Suiane, foram prestados a Júlia. O que posso dizer, assim, é que há elementos no sentido de que Júlia faria pagamentos mensais para Suiane. Isso aí a gente tem que avaliar e comprovar objetivamente mediante aí uma autorização de um levantamento de sigilo bancário. A Suiane mandou matar um empresário, delegado? Olha, não temos ainda uma fala direta que ela tenha mandado ou não. Temos elementos nos autos, inclusive declarações de outras pessoas, que não o padrasto e a mãe dela, que dizem que Suiane e Júlia teriam planejado a prática do crime em conjunto, teriam planejado isso juntas. Eu não tenho até o momento, e também não nos debruçamos ainda, não tivemos tempo de nos debruçar sobre a análise dos aparelhos telefônicos que foram apreendidos. É possível que dentro desses aparelhos, conforme formos analisando, surjam alguma espécie de frase dessa espécie, mas até o momento eu não posso dizer se categoricamente se ela determinou isso. O que eu posso dizer é que ela tinha muita influência, que sabia dos passos que eram dados, e temos notícia, inclusive, que Suiane procurou saber como funcionavam esses remédios e como também, assim como Júlia, como poderia... Opa, acho que a gente teve um probleminha no áudio da conversa do Kleber com o delegado Marcos Bus. A gente está tentando retomar essa conexão de áudio, que tem uma pequena falhada. Enquanto isso, você vê na tela as imagens da Júlia Catermol Andrade Pimenta com o então namorado Luiz Marcelo Ormon, que é esse que aparece de camisa regata azul. Ele aparece até tossindo ali no elevador. Ao que tudo indica, isso já poderia ter sido gravado minutos antes do envenenamento, né? Até quem pergunte ali se essa tosse teve relação com o envenenamento por morfina. E ao que tudo indica, na verdade, esse prato de alumínio que ele tem na mão seria o brigadeirão, e eles estariam subindo para o apartamento justamente para poder comer o doce envenenado. A morfina, que aliás tem uma interação perigosa com o álcool, como a gente já mostrou aqui na CNN. E aí nas imagens você vê eles dois mostrando as garrafas de cerveja que estão bebendo aí. Infelizmente a gente perdeu mesmo o contato com o Kleber Rodrigues e com o delegado Marcos Bus, que a gente te agradece pela entrevista aqui na CNN.